Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Senhor, nós te agradecemos por estar aqui reunidos em teu nome para tratarmos das tuas coisas, falarmos sobre ti e sobre aquilo que o Senhor nos quis revelar através das Escrituras, da tradição, do magistério, e que ao término deste estudo nós possamos sair renovados e com mais disposição. Hoje se refere à virtude da temperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. Boa noite, pessoal. Desculpa a cara de acabado, mas é porque o dia foi bem longo hoje. Hoje temos a presença especial do nosso Caio, né? Depois de 1500 anos, nos deu a honra da presença dele. Mas, e no último encontro do ano, só para dizer que não veio nem. Então, graças a Deus, estamos aqui em bastante hoje. E o Sérgio me deu a missão de falar sobre a virtude da temperança, né? Então, a última virtude e a única da qual ainda não falamos. E estudando um pouco sobre a virtude da temperança, consegui achar textos interessantes feitos pelo próprio Santo Tomás de Aquino, né? No Catecismo da Igreja, algumas pregações também do YouTube, de forma que, apesar de não termos tanto conteúdo assim no Catecismo, né? Nós podemos aí estudar um pouco de uma forma menos simplista, correto? Então, para iniciar, a temperança ela é uma palavra que vem justamente do tempero, né? Do tempero. Assim como na comida nós gostamos de comer uma comida boa, que a nossa mãe faz, que a nossa esposa faz ali, nem muito salgada e nem muito sem sal, né? Uma carne salgada não é gostosa, mas uma carne sem sal também não tem graça nenhuma de comer. Então, a temperança vem justamente de sermos pessoas temperadas. O que é um clima temperado? É um clima que ele não é nem muito quente e ele também não é nem muito frio. Ele não é nem muito seco, mas também não é muito úmido, né? É um clima moderado. O que é ser temperado? É ser equilibrado, ter um equilíbrio, atingir um equilíbrio, tá? Então, a virtude da temperança, ela diz respeito a você como ser humano, antes de mais nada, antes da gente entrar na matéria, que a gente vai falar de algumas coisas, mas de sermos pessoas equilibradas, de atingirmos um equilíbrio, tá? E aqui a gente não está falando do budismo, de atingir um grau de... Não é aquilo, mas sim de a gente ser equilibrado na nossa vida, tá? O próprio Cristo, ele nos ensina a ser uma pessoa equilibrada, um exemplo perfeito da temperança, né? Cristo, ele se retirava por alguns momentos e jejuava, ficava sozinho, para ter aquela intimidade com o Pai que ele precisava durante a sua missão. Subia no monte, ficava lá junto do Pai e depois descia. Mas também foi para o casamento, lá nas bodas de Caná, né? Nas bodas de Caná, lá ele transformou água em vinho, se divertiu ali junto com seus apóstolos, com seus discípulos, com sua mãe, com os noivos, celebrou aquela nova vida, aquele momento tão especial para aqueles noivos. Ou seja, era uma pessoa que sabia tanto a importância de você ter uma intimidade com Deus, mas também de você ter ali uma intimidade com os seus, né? E isso é importante na nossa vida. Então, Cristo é um exemplo de temperança, tá? A temperança, então, ela é uma virtude que traz ordem, moderação
e ela é introduzida pela razão. Orienta e modera os prazeres máximos da carne. Olha só. Então, a missão da temperança é de orientar e limitar os prazeres máximos da nossa carne. Quais são esses prazeres máximos da carne do homem? É os prazeres que trazem ali uma satisfação imensa, correto? E aqui Santo Tomás de Aquino ele traz dois como sendo os prazeres ali referentes ao tato, a você tocar em algo, de qualquer maneira, que são a gula e o sexo, né? A gula, o que é a gula? Então, a gula então vamos lá, esses prazeres aí, prazer da comida, prazer da bebida, dos prazeres sexuais, resultam do sentido do tato, tá? Então, são os prazeres mais intensos que o ser humano tem. E, por serem os mais intensos, também são os mais difíceis de serem controlados, correto? Então, uma pessoa que tem a intemperança é aquela que se deixa levar pela sua carne, pelos seus desejos momentâneos, para atingir aqueles prazeres momentâneos que tanto a gula quanto o sexo vão lhe proporcionar naquele momento. O Caio vai saber mais que faz medicina, mas se você come, ali geralmente o corpo ele libera uma descarga ali de felicidade, de satisfação por você comer. Só que aquilo ali é momentâneo, aquilo ali não dura, né? O sexo, idem, né? Então, são prazeres ali que são intensos e que o ser humano deve controlar. Então, a temperança diz respeito justamente a esses prazeres, tá? Ok? Olha só. A temperança versa sobre os prazeres mais intensos que estão relacionados à conservação da vida humana. Você tem que comer, não tem? Então, se você não comer, você vai morrer, né? Então, sua vida só é preservada a partir do momento em que você ingere alimento, correto? Da mesma forma, se a humanidade inteira falar assim, a partir de hoje não vamos mais manter relações sexuais com ninguém, acredito eu que a humanidade vai ser extinta, certo? Então, os dois têm a ver com a conservação da vida humana. Qual que é o objetivo da temperança? Para que ela serve? O fim último da temperança é a felicidade. É a felicidade nossa como pessoa. Porque a partir do momento em que você consegue ser continente, que você consegue ser uma pessoa que a sua inteligência supera, a sua inteligência e espiritualidade supera aqueles desejos que você tem, você consegue atingir ali um grau aliás, ser uma pessoa saudável, né? Lógico, mas um grau de equilíbrio. É muito interessante como que uma pessoa que, sei lá, uma pessoa, aquele obeso, mórbido, ele tem uma vida horrível. Aquela pessoa tem uma vida horrível, ela não consegue levantar, ela não consegue andar, não consegue fazer nada da vida dela, certo? Uma pessoa que é desregrada, que procura o sexo como, nossa, quero todo dia manter relações sexuais com cada um dia com uma pessoa diferente. Também é uma pessoa que não é saudável. É uma pessoa que ela subverteu o sentido do sexo, que foi criado por Deus, subverteu aquilo, e aquilo ali não traz felicidade nenhuma para ela. Ela procura a todo momento a felicidade no sexo, na comida, mas ela não acha, porque é apenas uma descarga momentânea de uma falsa felicidade que a pessoa tem. E aí cada vez mais a pessoa precisa daquilo, e em doses maiores, né? Hoje, uma pessoa saudável, ela vai lá, come uma barrinha, de chocolate pequenininha, ela fica feliz, pô, tá ótimo, né? Sossegado. Beleza. Depois você vai lá e aí começa a aumentar, porque aquilo não faz mais efeito em você. E aí você vai aumentando, até o momento em que você se torna uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que age com intemperança. Da mesma forma, os prazeres sexuais. O sexo faz parte do casamento. Sem ele, o casamento não existe, né? Mas existe uma necessidade, mas também uma forma daquilo ser feito, né?
Não é de forma desregrada. Olha as doenças sexualmente transmissíveis que estão aí, né? Para as pessoas que acabam agindo de forma desregrada. É um exemplo muito claro, né? Enfim. Então, essas duas coisas, elas demonstram de forma muito clara qual que é o objetivo da temperança. É a felicidade, ser uma pessoa equilibrada. E esses prazeres são muito intensos, realmente. São prazeres da nossa carne. Comer nos faz bem. E às vezes faz tão bem que você quer aquilo mais e mais vezes. O sexo nos faz bem, nos deixa felizes. Mas às vezes as pessoas querem aquilo lá como uma forma de só aquilo. E a pessoa fica totalmente desequilibrada, tá? Então, o homem é atraído pelos seus prazeres particulares e somente exercitando a temperança, ou seja, você ter ali a noção, porque olha, veja bem, Deus para os animais, ele não deu a razão que deu ao ser humano, correto? Então, ele falou para o animal, falou, olha, meu filho, você vai procriar, né? Ali você vai manter ali uma relação com a sua parceira, enfim, da forma certa que se falar, não sei, mas em determinados períodos de tempo, que a gente chama de cio, certo? Que o animal fica. O ser humano não tem isso. Porque ele nos deu a razão, falou assim, ó, eu tô te dando o juízo, tô te dando justamente a razão para você saber que hora que você vai fazer e que hora que você não vai, que hora que você vai comer e que hora que você não vai. O animal, é muito difícil do animal ter gula, no sentido de comer e sem parar. Não, ele come aquilo que ele precisa, né? E sobrevive muito bem. Então, a razão do ser humano faz com que nós possamos exercitar a temperança para podermos vencer esses prazeres mais intensos da nossa carne. A partir do momento em que nós, como seres humanos, possuidores da razão, falamos, opa, eu não preciso disso aqui agora, eu não estou com fome, ou então, será que eu estou agindo, mantendo relações sexuais de forma desregrada? Será que é dessa forma? Será que o sexo foi feito para isso? Será que eu estou agindo com equilíbrio? Né? Olha só, a igreja, ela nos dá períodos para nós refletirmos sobre isso, inclusive. Será que eu não consigo ficar sem carne na sexta-feira por algum motivo? Falar, não, porque eu gosto muito de carne e isso é difícil para mim tirar e fazer uma abstinência ali para santificar, para regrar minha alma? Ou será que é porque eu sou tão desequilibrado ao ponto de que se eu ficar um dia sem comer carne, eu vou agir feito um animal? Sabe aquele cara que se ele não come ele fica de mau humor, começa a descontar em todo mundo? Então, será que é isso, né? Será que na quaresma a minha incapacidade de ficar sem determinado tipo de alimento a fim de fazer uma abstinência em prol de algo maior é apenas uma incapacidade pelo fato de eu ser ser humano e ser falho? Ou será que é um desequilíbrio meu? De ser uma pessoa que, nossa, ela tá tão desequilibrada ao ponto de que se ela ficar sem aquilo, ela vai morrer. E tem gente que fica, que aquilo somatiza no corpo. A pessoa fica sem determinado tipo de coisa que ela quer. Nossa, eu vou me acabar se eu não comer um chocolate hoje. Ou então se eu não tomar um café hoje. Ou se eu não comer muito. Algo vai, sabe? A pessoa começa a ficar agoniada, né? Da mesma forma, saindo um pouco dessa vertente, também na nossa vida. Uma pessoa que age com temperança é aquela pessoa que ela age com justiça, com prudência, que age com todas as outras virtudes a ponto de ela ser uma pessoa equilibrada. Quem aqui sabe, já viu uma pessoa desequilibrada? Quem que é uma pessoa desequilibrada? É uma pessoa que você não consegue manter relação nenhuma com ela. Talvez ela seja desequilibrada para menos, o que é muito difícil, aquela pessoa preguiçosa, nossa, trabalhar é tão difícil, que vida árdua, meu Deus, né? Só reclama, desanimada, não quer fazer nada. É uma pessoa que tem desequilíbrio.
Aquela pessoa que estão cagando na cabeça da mãe dela do lado, do pai dela, do filho dela, e ela tá ali. A pessoa não age, né? E também tem aquela pessoa desequilibrada para mais. E aí vai depender, talvez, do temperamento que cada um mais se assemelha, né? Faz muito sentido, né? Se a gente for parar para pensar. Uma pessoa mais irada, aquela pessoa mais enérgica. Eu sou assim. Se eu for me desequilibrar, vai ser para mais, com certeza. Quer ver uma situação difícil, é alguém me indignar, sabe? E a indignação, a ira, a arrogância, tudo isso são frutos de uma pessoa intemperante, que age com intemperança. Uma pessoa desequilibrada, e geralmente para mais. Então, aquilo que eu falei no último encontro que eu tive aqui, no último momento, Deus ele não dá para a gente a virtude. Ele dá situações para nós exercitarmos a virtude. Quando você vai aprender um novo idioma, você só aprende com repetição, não é? Fazendo tudo na escola, no trabalho, só com repetição. Então Deus ele nos dá momentos para que nós possamos exercitar a virtude da temperança. Então, a vergonha e a honestidade são partes integrantes da temperança. Por quê? A vergonha, ela se opõe à perfeição, porque é o temor de você fazer algo vergonhoso, enquanto que a honestidade é aquele que é digno de honra, aquele que não quer praticar coisas desonestas. Também fazem parte da temperança. Então, a temperança, para todos os fins, ela serve para frear os nossos prazeres da carne e para que nós possamos elevar cada vez mais o nosso espírito. Isso seria a temperança, ok? Mas aí temos alguns exemplos aqui de temperança e de intemperança. Então vamos lá. A sobriedade. A sobriedade. O que é a sobriedade? É algo na medida, nem para mais e nem para menos. E qual que seria o oposto da sobriedade? A embriaguez. E aqui a gente pode sim pensar em bebida alcoólica, né? Não tem problema. Faz sentido, é o melhor exemplo que nós poderíamos dar. Mas também pode ser aplicado a outras coisas. O que você faz com sobriedade? E o que você faz com embriaguez? O que você faz de mais? E o que você faz de menos? Trabalhar é bom? Pô, é bom. O trabalho edifica o homem, né? O ser humano. Mas trabalhar demais, o dia inteiro e a noite inteira, abdicando de tudo, de toda a sua vida para aquilo, é bom? É agir com sobriedade? Não. É agir com embriaguez, né? Com aquele, nossa, eu quero isso, fazer daquilo a sua vida, o seu Deus. Certo? Certo? Aqui então ele dá o exemplo da bebida, que pode nos perturbar a nossa mente, embriagar, né, a nossa mente, tá? E a embriaguez pode ser vista sobre a degradação de um homem que bebeu muito, até chegar ao ponto de ele não ser o seu próprio Senhor. De ele não ser o seu próprio Senhor. Olha que coisa mais que nos faz refletir, poxa. Você bebe tanto ao ponto de você não ter domínio sobre você mesmo. De outra coisa se tornar aquilo que faz com que você vá para lá ou vá para cá. É um convite muito forte, né? A reflexão. Olha, beber não é ruim não. É gostoso você estar com seus amigos. Mas até o momento em que aquela bebida não te dominou. Não é porque o seu amigo bebe 10 latinhas de cerveja, 20 latinhas de cerveja, que se mantém a mesma pessoa, que você também pode. Você tem que se conhecer. Será que você se conhece tanto ao ponto de falar, não, eu não quero mais um. Porque eu quero me manter sóbrio. Eu quero ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Não para chegar outra pessoa no dia e falar assim, você estava muito louco ontem, hein?
Fez de tudo e mais um pouco. Eu nem lembro disso. Poxa, se você chegou nesse ponto é porque a bebida se tornou ali o seu senhor, né? Então, comete vício aqueles que excedem a medida da comida e são consideradas filhas da gula os vícios que têm como resultado esses prazeres. A gula consiste propriamente no prazer imoderado no comer e no beber. Portanto, hão de ser considerados filhos dela os vícios resultantes desse prazer descontrolado. Próximo, castidade e luxúria. O que é castidade? É a pessoa que entende o corpo dela, a mente dela, como algo de Deus. O que é a luxúria? É uma pessoa que não está nem aí para nada. Ela quer os prazeres da carne acima de tudo. Ah, igreja? Não, eu quero os prazeres da carne. Tá vendo como que a nossa igreja pede muito da gente? É impressionante. Nós ficamos aqui, hoje é o último estudo do ano, não é, Sérgio? Nós ficamos o ano inteiro aqui estudando coisas que nos tiram do conforto, não que nos colocam nele. É muito difícil. Mas o céu não foi feito para pessoas que querem algo fácil. É muito difícil sair do nosso conforto, sair do raso e avançar para águas mais profundas. A igreja, ela é sábia, ela percebe que o homem não vai conseguir chegar ao paraíso se ele permanecer no conforto dele. E por isso, ela nos pede tanto. É difícil isso aqui não é simples, isso aqui não é fácil. Ah não, eu sou magro, tranquilo. Pô, tudo bem, tem gente que o cara pode comer um boi, mas ele vai manter com o mesmo corpo dele, né, Sérgio? Não é? Aí, eu não estou usando o Sérgio como exemplo, não vou usar, olha, usei, mas não vou usar a partir de agora, tá? Aí essa pessoa, você não vê o pecado da gula nela. Agora no Mateus aqui, pô, quer ver eu sair final de semana? No outro dia, meu filho, a gula vai apontar no meu corpo ali. Por quê? Porque eu vou engordar. Fazer o quê, né? Mas é assim. Então isso aí está presente, inclusive nos magrinhos aí, ó. Não fica de fora não, tá? Beleza? Então, gente, luxúria, embriaguez são filhas da gula. Porque a gula é o prazer imoderado de a prática imoderada de um prazer da carne. Então não é somente, né, a comida e a bebida, mas aquilo que vem junto, né? Percebe? Então, estudando sobre essa virtude outra aqui, ó, continência, clemência e modéstia. Só conseguem ter essas virtudes, que são virtudes também, segundo São Tomás de Aquino, aquele homem que tem a temperança, que age com temperança. Então, a continência, o que é a continência? É você ter moderação, alguém que não se deixa levar pelas suas paixões, né? O que é a clemência? A clemência ali, ela consegue fazer justiça sobre o castigo, ao ponto de ela entender que talvez naquele momento não seja necessário aplicar um castigo, né? E a causa da incontinência, no caso, é aquela alma que não resiste às paixões. E aí a concupiscência da carne é superada por quem? Pelo Espírito. O Espírito fica em segundo plano. E você coloca os seus prazeres em primeiro. Percebe? Você deixa de agir como um ser racional, que você foi feito para ser, e nós passamos a agir como alguém irracional, como um animal. E nem dá para falar que é um animal, né? Porque, como eu falei antes, o animal ele sabe a hora de fazer isso, fazer aquilo. Ele não vai comer para morrer, para encher o bucho e ficar lá, né? É muito uma cobra. A cobra vai lá e come um boi de uma vez, beleza, mas ela vai ficar um tempão sem comer, né? Aí tem gente que vai lá e mata meio boi no final de semana e no outro final de semana vai lá e mata mais meio. Quem nunca ouviu da mãe e falou assim, nossa, meu filho, tem criança passando fome lá e você está jogando comida fora, né? Deixando comida no prato.
Aí uma vez eu respondi minha mãe, eu falei assim, mas se eu deixar a comida no prato não, a criança vai continuar passando fome, não vai? Achando que eu ia pegar a minha mãe, né? Aí ela falou assim, sim, só que da próxima vez então sirva menos, já que você não vai comer o excedente. Aí eu falei, faz sentido, né? Então, nas pequenas coisas do dia a dia, a gente consegue melhorar a nossa temperança. Seja na gula, nos prazeres sexuais, na continência, na castidade, na sobriedade, no equilíbrio emocional da nossa vida. A temperança é o que vai nos guiar como seres humanos racionais feitos por Deus. Falei demais. E rápido, talvez. Mas, e aí, gente? O que vocês pensam sobre isso? Oi? Olá, Lucas. Eu gosto bastante dessas áreas, assim, de estudar, assim, eu estudo bastante sobre o cérebro e tal, como ele funciona. E esse negócio aí da gula, desses negócios, ele acontece de acordo com a ciência, porque antigamente os recursos eram escassos. E quando os recursos eram escassos, o pessoal realmente comia mais para poder... eles ficam bastante dias sem comer, então eles comiam lá outra vez. Só que hoje é tão fácil assim conseguir recursos que a gente acaba, como pode dizer, que não tem a temperança certa, ela acaba se perdendo. Interessante você falar isso, porque olha só, interessante. Só que é verdade, concordo. E há mais de 4.000 anos, Deus nos deu um exemplo muito claro sobre a gula e sobre a escassez de recursos e da alimentação. Está na Bíblia isso. Alguém lembra onde foi? Não, antes ainda. Antes ainda. Lembram? Lá... O maná. Qual que era o objetivo do maná? Alimentar o povo de Deus, correto? O suficiente. Podia guardar o maná para o dia seguinte ou não? Não. Porque Deus todo dia proveria a comida suficiente para que o povo dele se mantivesse de pé no deserto. Olha só. Né? Deus sabe aquilo que a gente precisa. Deus sabe tanto ao ponto de saber que ele precisava mandar um pouco mais, talvez, ou um pouco menos, e que não era para o povo guardar e ir acumulando, porque no outro dia teria também. E também uma confiança, né? No sentido de confiar em Deus, né? De que no outro dia Deus mandaria. Muito interessante essa parte também. Não tinha lido sobre isso, pensei agora. Vamos lá. Quem que é o próximo ali? Otávio. Você entendeu? Interessante, acho que não tinha muito fácil para temperança. Ninguém explicou muito bem. Palavras Augustas. Acho legal porque me fez lembrar da igreja, né? Tem vários exercícios que ela faz, tipo o jejum, a quaresma, e eu achei legal mesmo. Eu queria dar uma dúvida só. Se a pessoa, por exemplo, gosta de comer muito açúcar. Eu gosto de comer açúcar exageradamente. Aí eu consigo me controlar, eu vou fazer jejum de açúcar. Beleza. Aí, tipo assim, só que o corpo ele precisa de açúcar no sangue. Porque tem até a gente precisa de mais açúcar, porque o corpo não calculou direito por causa do açúcar. Eu vou ter que ingerir açúcar de vez em quando, então, porque senão eu passo mal. Não serve pra isso. Vamos lá. Então, Deus ele não nos pede nada que vai nos matar. Quando eu falo que ele não nos pede, é no sentido assim, de ele não te obriga a fazer aquilo lá, né? Se você, por exemplo, vamos lá, se você pedir para um diabético fazer jejum de insulina, acho que não dá certo, correto? Porque ele vai morrer, se ele, né? Então, ele não pode fazer aquilo. Se você precisa do açúcar,
por algo de saúde, uma restrição médica, não sei, enfim, você não precisa fazer aquilo. Agora, se eu ficar 40, eu sou saudável, se eu ficar 40 dias sem açúcar, por exemplo, na quaresma, acho que eu não vou morrer. Se você tem um açúcar branco, Assim, né? Tipo assim, eu gosto de colocar parte de açúcar no café. Eu tomo café 2 ao dia. Não, você não mata ninguém, né? Aí, tipo assim, na quaresma, eu gostaria de Isso. a menor quantidade. É. Também, é uma abstinência, né? Na verdade, uma abstinência. E o bom é que isso regra o quê? A alma, né? A alma da gente serve para isso. O jejum, a abstinência, ela não serve, ela não tem um fim nela mesma, né? O fim dela é em... Qual que é a palavra, Sérgio? Eu estou esquecendo aqui. De regrar a alma, de fazer a alma obedecer ao teu... aliás, de fazer o teu corpo obedecer à tua alma. Você regrar o teu corpo ali, a ponto daquilo refletir na sua alma. Entendeu? Então, se você usa o jejum e a abstinência como uma forma também de você ser uma pessoa temperada, né? Uma pessoa temperante ali, isso é bom. Isso refletiu na sua alma. Olha só, o jejum não serviu só para você fazer uma dieta e emagrecer, né? Então, é interessante isso. A igreja, ela nos pede porque ela sabe que aquilo vai refletir em outras áreas da nossa vida. Ela sabe disso. Ela não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir pensar direito e muito menos se concentrar, por exemplo, vamos rezar. Como é que alguém consegue rezar de bucho cheio? Desculpa, é que você usou a palavra bucho, né? Parece que você está pesado, né? O corpo está pesado com tanta comida. E assim também é a alma, né? Se você consegue controlar essa questão sua da comida, você tem uma alma, né, mais leve, vamos dizer assim, né? E aí o jejum, ele nos remete, tem que nos remeter a ter uma intimidade maior, né, na nossa oração junto a Deus, porque senão não tem finalidade. Aí vai entrar no que você acabou de falar, que é só para emagrecer, né? E Ou escrúpulo, uma coisa também que, assim, você ter, por exemplo, não vou tomar um cafezinho sem açúcar na quaresma, mas depois que terminar a quaresma, teria que você ter aprendido alguma coisa. Sim. E diminuído também, né? Vamos por aí para um cachaceiro, assim, né? A gente sabe, não beber no final da quaresma inteira. Aí quando termina a quaresma, ele bebe tudo aquilo que ele não tomou na quaresma. Então, o jejum, né, a penitência, ou de qualquer um, é que aquilo vai moderar você, né? Aquilo tem que entrar no equilíbrio. Estou bebendo demais, eu gosto demais, então, se terminou, eu tenho que, se eu tomava 2, eu vou tomar 1, né, ou parar. Mas você... É assim que eu penso. Verdão, você tem razão, mas você já parou para pensar que é difícil você achar uma pessoa, por exemplo, que ficou a quaresma inteira sem comer carne, que no sábado de Aleluia ela vai comer um boi? Não, é muito difícil, por quê? Porque a pessoa, ela aprendeu, mesmo que ela não falou, nossa, eu aprendi. Não, ela inconscientemente ela aprendeu que não precisa daquela, de tirar o atraso, né? Então ela aprende com aquilo, a gente aprende com o que a gente faz, gente, é impressionante. Às vezes com 40 dias a pessoa se beneficia, né? Sim, ela percebe os benefícios daquilo. É porque o estômago já tá, né, gente? Lógico, e ela percebe os benefícios daquilo. Quando você faz uma dieta há muito tempo, aí depois você vai lá e come uma besteirona, um panetone inteiro, você vai passar mal, cara. Você vai passar mal porque o teu corpo, você acostumou ele a comer, né, de forma certa. Hã? Eu vou só um parênteses. Quando eu me converti, eu fui num retiro. E lá, logo após, íamos entrar na quaresma. E lá, falaram assim, vamos fazer o jejum, a quaresma inteira, né? A penitência só de frutas e verduras, né? Frutas, verduras e legumes. Rapaz, já mudou a aula só de imaginar. Mas a gente fez. Todo mundo de boa, né? Uma
Martimar, no último dia, foi parar no hospital. Parece que grudou meu estômago aqui, um outro. Por quê? Terminamos e aí, depois da missa aqui do sábado de aleluia, se encontramos na casa de alguém. E eu fui comer uma chipa. Pensa, 47 dias sem só fruta. E aí a gente vivia à base de sopa. Porque a oração nunca tinha feito, gente. Olha como que a questão tem que ser nenhuma, né? Nunca tinha feito jejum na minha vida. Mas todo mundo lá vai fazer, fizemos. Quer dizer, eu fiz, né? Alguns. E aí a gente podia comer. Alguém já viu o jejum de Daniel? Né? Que também, só que é 21 dias. Mas aí era tudo natural. Não podia comer, por exemplo, açúcar branco, só mel, que é mel silvestre. Aí, uma vez na semana comia pão, né? A gente podia comer pão. E assim, bem, mas não tinha. E aí o que aconteceu? No último dia, eu fui, mas me deu uma dor de estômago. Então, o que a gente acabou de falar, né? Não ter a medida correta, né? Entra isso muito exagerado. Sim. As coisas exageradas que acabou prejudicando Seria ter mais cuidado com as coisas penitentes. Também. As 47 dias de boa, mas no último dia a gente foi comer algo mais Diferente. pesado. É que o corpo ele acostuma, né? Aí já é a questão do corpo, né? É o que o Matheus falou, não consegue, você não consegue Não. comer, né? Então isso tem que. E aí, mais alguém, gente? Eu preciso voltar a fazer. Arthur? Então, hoje me ajudou que tinha uma visão errada do temperança, que era ser paciente. Eu também achava que era ser Eu achava que ser paciente. Então isso hoje me ajudou a discernir. Agora a palavra ficou gravada, vamos dizer para mim, você ter autodomínio de si mesmo. Isso. A paciência ela tem a ver com a mansidão, né? Uma pessoa mansa, né? Também entra na questão ali, porque você tem que ser uma pessoa equilibrada, né? Mas não é só isso. E eu também, isso aí é normal da gente achar que não, é só você ser de boa. E não é só isso, né? Deus. Eu acho que todas as virtudes são essenciais na nossa vida, né? Mas a temperança, né, eu acho que o equilíbrio. Sim. O equilíbrio na nossa vida é essencial. Se a gente tiver um equilíbrio em tudo, no trabalho, né, no lazer, em tudo, a nossa vida se completa. Então, Com certeza. É importantíssima essa virtude. Até porque a temperança planeja a castidade, a gente já Sim, cara. É uma virtude que você começa a viver ela, vamos experimentar, porque é difícil viver certinho. Sim. Você vê uma grande mudança. Nossa, cara. Você ter domínio de si mesmo, quer coisa melhor do que você falar assim, eu posso, mas eu não quero, né? Eu vi um cara, um podcast, às vezes sai alguma coisa de bom, né? O cara falou assim, era o Igor e o Cariani, né? O Igor 3K e o Cariani. Aí o Cariani falou assim, você é escravo e eu sou livre. Aí o Igor falou assim, nossa, aí tu falou merda, né? Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, porque eu como certinho, tenho uma dieta, mas se eu quiser, eu posso ir lá e comer uma besteira. E você não, você é escravo disso. Você não consegue deixar de comer suas besteiras porque você está gordo, obeso. E não, e realmente, você vê, né, que o cara, ele pode, porque ele está magro, tá no shape, mas ele não quer. De uma certa forma, é ter domínio de si mesmo, né? Uma mesma pessoa, outra pessoa, que ela pode ter outros prazeres, mas ela não quer, ela consegue se dominar. Olha, cara, se dominar, poxa, é tão difícil e intrigante ao mesmo tempo, né? Você conseguir ter domínio de si mesmo, que ele falou ali, poxa vida, é fera demais, fera demais. Cara, eu fico pensando nessa questão de não ser escravo, né? Eu fico pensando assim, cara,
se a gente não for, por exemplo, temperante em relação à sexualidade, né? Ter castidade, a gente é escravo e vítima. Fácil. Imagina, se você tem um inimigo, digamos que você está aí na política às vezes. Aí tem o seu adversário ele é maléfico mesmo, mas ele fala o seguinte, cara, tá vendo aquele cara lá, ele tem uma boa imagem, todo mundo acha ele muito cara virtuoso, vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma prostituta, vamos seduzir aquele cara. Pegar uma mulher que não conhece, muito bonita, ela vai seduzir ele, e se ele cair, a gente grava, a gente tira foto, e depois divulga. Se aquele cara tipo, não tem o autodomínio de tá vindo do nada aqui uma mulher chamando pra sexo e tudo mais, falando, não, calma, assim, o cara cai na armadilha e vira um patinho. Você imagina que você é uma caça, você é o cateto que caiu na armadilha, mano. Assim como o cateto é racional e segue a isca que tá ali, com certeza, nós, se não formos de verdade autonomia, a gente cai na armadilha do inimigo fazendo. Cara, nesse sentido, a gente vê exemplos da igreja, né? Tipo, parece ser acontecendo com o São Francisco de Assis. Se não me engano, foi ele que apareceu, não sei se era alguma imagem de uma mulher tentando seduzir ele e se despediu de estar com uma roseira. Pra não ter Nossa Senhora. Foi mais. Viu, né? Não, E São Francisco também, mas também foi parecendo também. Aqui, agora eu queria lembrar um que é bem concreto com um exemplo que eu dei, que é o Santo Tomás, né? Que a família dele, né? Contratou uma mulher e falou, não, esse cara não vai ser religioso não, esse negócio aí. Vai dar descendência do nosso família, vamos levar uma mulher lá pra ele. E aí, não. São Bento também Deu jeito, meu pai. São Bento também, eu esqueci que São Bento também. Você não é difícil, né? Mas aí, tipo assim, beleza, eu dei um exemplo do político, né? O político nos tentaria, mas na prática, quem quer fazer com nós é o demônio. E faz. Rapaz, e faz de tudo quanto é forma. Você tá doido? Você tá no... pessoa que tá lutando contra o álcool, né? E é seduzido, porque aí põe alguém lá Lógico. e vai beber. Então Satanás vai colocar alguém para influenciar ele não, só toma um paninho, não vai fazer mal, não sei o quê. Né? Quem já tem essa tendência e está lutando contra esse vício, o inimigo não vai querer perder ele, vai arranjar alguém e colocar para ele tomar o primeiro gole, né? Nesse caso, sim. Mas também eu vejo que em muitos casos, não é nem o capeta não precisa nem colocar o capeta no meio da conversa, é o próprio ser humano que ele escolhe fazer aquilo, porque a gente tem o livre-arbítrio, e às vezes não precisa nem o demônio vir atentar, a gente mesmo pega e escolhe o caminho errado, não porque veio um demônio no teu ouvido e falou pra você ir lá, não, é porque você mesmo que é um vagabundo safado, né, que foi fazer alguma coisa. Isso daí que você colocou é o que a gente aprendeu lá, né, Arthur, no Retiro do Silêncio, um desenho do triângulo invertido lá. Das criaturas. Que inverteu o que estava o triângulo, aí a gente chegava a Deus, aí E Deus assim, invertou. exato, é o que o Matheus colocou aqui, né? Não precisa, lá o Padre nos lembra, né? Quando Deus criou esses instintos que você colocou aí, né? Comer, beber, sexo, e eles nos levavam para Deus, porque a gente ia viver do modo ordenado. Aí agora que estamos, depois do pecado original, tudo isso virou de ponta cabeça, e esses instintos, ao invés de nos levar para Deus, eles naturalmente já estão feridos e apontam para baixo. Então não precisa do demônio. Ele tem muita influência sobre nós justamente por causa disso. Sim. Por causa dessas más tendências que já estão em nós. Sim. E aí ele joga isso e a nossa má tendência ele vai lá e arrasta em direção a isso, né? E aí que entra o autodomínio. Um pouco ele é tão necessário justamente porque quando a gente está nesse mundo, a gente está lidando com os frutos do pecado original em nós, Sim. que é essa tendência a cair, essa tendência ao erro, né? Sabe o que eu percebo? Que cada vez que a gente vem aqui no estudo do catecismo, no fim das contas, bom, pelo menos isso acontece comigo, que fala assim, nossa, mais um pecado que eu tenho que colocar na lista da confissão, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que aquilo que a gente está fazendo é pecado. E aí é muito interessante, é o que você fala, é o que eu penso, né? Uma pessoa ignorante de tudo, no sentido bom da palavra, para ela talvez aquilo ali não seja um pecado, ela não esteja cometendo deliberadamente uma vontade que vá contra Deus. Mas uma pessoa que está estudando, que está aqui,
cada vez mais é exigido dela uma postura diferente da do mundo, né? E cada vez mais vai ficando mais difícil. Mais difícil por quê? Porque você conhece mais. Porque você conhece e ama mais, né? Então, nossa... Mas vamos falar um lado bom disso. Tem. Não pode aparecer ninguém então. Não. O lado bom é que a gente vai se tornando mais livre. Mais o quê? Mais livre. Com certeza, vai saindo da escravidão, né? Dos grilhões, Se né? aquela pessoa não tivesse culpa, ela ainda talvez seja escrava. Sim, Mesmo sem culpa. mesmo sem culpa, escravo, lógico. E eu lembrei de outra coisa também, que é... Eu não lembro, acho que foi quando eu li um livrinho sobre os pecados capitais. Que aí ele lembrava do seguinte, foi aquele livrinho do Padre Paulo lá, alguma coisa de cura, da terapia das doenças espirituais. Uhum. Tem um livrinho que ele escreveu. E aí eu achei muito interessante quando eu li aquilo lá, porque nas primeiras partes da aborda ele faz aquela diferenciação do que a Kátia falou, diferenciar, você também falou do jejum da dieta, mostrar que, olha, o jejum está ali como exercício espiritual para fortalecer a alma. Você age no corpo, você tira prazeres do corpo, mas para fortalecer a alma. Sim. E aí eu achei interessante naquele livro que ele mostrou, que deu testemunho lá dos primeiros padres que viviam no deserto, os primeiros monges, que eles perceberam que a gula é a porta de entrada para a luxúria, como você comentou. Então, o que seria o exercício espiritual para ajudar na castidade? Jejum. Por isso que Eu achei muito interessante isso. Por isso que a igreja fala. É verdade. Não é para a gula? Mas aí que tá. A gula é a porta de entrada para a luxúria que vem depois. Você vê? Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, rapaz, mais um motivo para ter jejum. Mais um motivo. Eu acho que quem faz isso é Santo Inácio também. Sim, com certeza. Cara, mas a gula tem envolvida a outros vícios também, né? Então, tipo assim, por exemplo, hoje em dia, a visão da escrita comum que está provavelmente atacando todos nós é o vício No celular. Tipo, muitos de nós, menos eu percebo que eu perco tempo sem cessar, vendo Reels, né? E esse é um vício que a cada dia mais eu tento cada vez mais tirar de mim, porque eu vejo que é muito difícil. Muito difícil. Então, tipo, esse é um pegado da golosinha em mim que está imente, cara. Eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo com isso, deixando de trabalhar direito, deixando de estudar direito, deixando de dormir direito, de conversar com a família direito por conta de um vício que é idiota, se for para pensar, porque é um negócio para que você pode escolher onde tocar o mundo. É bizarro isso. É bizarro. Negócio é maluco. E no caso que ele falou dos Reels, né, que é um conteúdo short form, né, um conteúdo rápido, você fica viciado e cada vez você quer mais e você pode sair a qualquer momento, mas você não sai, né? Fica lá, perde uma hora inteirinha vendo. Isso é interessante porque é um prazer momentâneo também. Exatamente, os conteúdo short form. assim, eles podem ser assim satisfatórios ali no curto prazo, mas no longo eles vão acabar te destruindo por dentro, né? Porque, como eu disse, eu gosto bastante de estudar. Quanto mais você assiste, mais você vai se acostumando com aquele conteúdo. Sim. E, tipo, você acaba não recebendo mais A dopamina ali. a dopamina certa. Isso mesmo. Daí você acaba virando escravo disso, porque você não consegue mais ver a felicidade nas coisas simples do mundo. Nas coisas simples do mundo, exatamente. Então, o excesso de dopamina que você faz uma descarga de uma vez só, aí depois o cérebro fica saturado. E por conta disso você não consegue ter os prazeres. O pessoal fala na internet, a dopamina natural, mas não é bem por aí. Mas é aquele negócio, se você acorda de manhã, no sábado, você fala, pô, eu queria descansar, não quero fazer nada, você acorda e dá o celular, fica bem, né? Aí você vai ver, chegou 9 horas da manhã, você viu 2 horas de Reels, aí você está com a mente cansada. Você vai fazer almoço, você não está nem com vontade de fazer almoço. Você não tem vontade de fazer nada no dia, porque a tua cabeça cansou de tanto ficar viciado no negócio. Aí, eu vi assim que pro seu cérebro voltar ao normal, cara, vai uns anos aí, vai um ano pra ele voltar totalmente ao normal. É um negócio. Vou colocar outro ponto agora que eu acho que vocês também vão concordar. Eu cheguei à conclusão, depois de também lutar mil vezes por ano contra esse vício, e aí eu volto pra ele, quando eu vejo, eu tô dentro de novo. E aí eu, nesse mês, últimas semanas, para tentar me lutar de novo contra esse meu vício aí dos Reels e tal, eu percebi um auto-engano muito forte na minha mente, que é o seguinte:
Se eu abro o Instagram e eu vou girando ele, eu vou falar pra você, acho que não tem um conteúdo ruim. Eu escolhi muito bem o que eu vou seguir no Instagram. Muito bem. Tem até a página de marrom lá que eu parei de seguir, porque começou a postar quase um pelado. Eu falei, ele quer, irmão, tô tentando secar isso aqui. E aí eu fico, cara, tem uma curadoria ali no meu Instagram. Eu abro e eu sigo pra mim coisa boa. Legal, cara. Coisas sobre virtude, sobre fé, sobre filosofia, coisas que vai edificar. Mas aí tá uma armadilha. Por quê? O que é um negócio? São coisas boas, mas por ser informação curta, vicia e eu fico horas canso depois, não faço bem meu trabalho, não faço bem minha oração. Você pega um livro muito grande para ver, você não vê. Não, esse ano, por exemplo, isso para mim, talvez tenha sido isso uma das razões pelas quais eu reduzi a minha capacidade de leitura. Eu acho que desde o ano passado, retrasado, eu estava conseguindo ler muito, tipo 50 livros por ano, até mais. Nossa. Esse ano, cara, eu simplesmente não conseguia terminar o livro. Esses dias eu voltei a ler lá, Lucas, lembra quando eu postei aquele livro sobre as origens judaicas da Eucaristia? Assim, cara, aquela estava sendo uma luta para mim voltar a ler um livro. Porque eu simplesmente não estava desembarado. Só que todo dia eu assistia vídeos do YouTube. Eu sento para almoçar, sento para jantar só com vídeo do YouTube, só vídeo do YouTube. Mas aí qual que era a minha desculpa? É uma desculpa muito boa, cara, era o vídeo do Padre Paulo. Cara, era um vídeo sobre filosofia de São Tomás. Mas, cara, eu vou falar pra você e que... aí, tipo assim, eu cheguei na conclusão agora que, ok, sim, é tudo muito bom, mas apesar de ser um conteúdo bom, o fato de ser forte, ter tudo parado com a família e tudo mais, tá, não. Mas, Sérgio, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Isso aí é um mal que pega muito, principalmente a nossa geração. Sabe por quê? Porque como que você fazia antigamente para você estudar? Você ia lá, pegava um livro e lia. E lia. E eu torava lendo ali, ó, filho. Torava lendo. Beleza. Hoje em dia, o que tem na internet? Ah, um curso sobre determinado tema. Aí, ao invés de você ler, você vai lá e assiste o vídeo da pessoa falando. E você entendeu? Você perdeu a essência de você ir lá, pegar e ler. E é difícil. Pra mim é difícil. Eu comecei a pensar, falei assim, cara, no caso da minha profissão, né, para um advogado, eu tenho muito pouco livro. E não é porque eu tenho Kindle, não. É porque alguma coisa está errada e eu não sou burro. Mas eu parei um pouco de ler e comecei a assistir. Por quê? Porque o teu cérebro fica muito mais confortável com você ouvindo alguém falando, né, do que você tendo que ler. Eu falei assim, não, isso aqui tá erradíssimo, erradíssimo. Aí o Sérgio me deu de presente um livro no aniversário. Foi o primeiro livro, no caso, que eu li em tempos, assim, sabe? Tipo, mais de ano, de verdade, assim, de ler. E é tão satisfatório ler, né? Só que a gente acabou perdendo isso aí, por causa da desgraça desse trem, que vem pra ajudar, mas acaba atrapalhando. Que pra mim foi cabuloso, entender a armadilha do fato de que o conteúdo que eu vi é muito bom, mas a minha vida não estava mudando. Estava ali vendo falar de virtude, de autocontrole e tudo mais, mas eu estava ali perdendo o controle e perdendo a ordem das coisas ali. Aí, uma das coisas que eu tenho tentado, eu estava tentando fazer, era o seguinte, eu lembro assim que eu sei do Padre Paulo, ele fez um curso recente sobre isso, esse ano, se não me engano, sobre essa questão do vício em telas, aí ele explica essa questão da família, que olha, não importa o conteúdo, se você ficar em shorts, meu amigo, isso vai te fazer mal. Aí isso ficou muito claro, aí ele ficava assim, ó, eu tenho um Instagram lá, mas é para você pegar o Instagram e sair de lá. Você põe o conteúdo ali e descobrir que, olha, seu lugar não é aqui, vá para um curso. Aí ele lembrou o seguinte, aí eu comecei a tentar por esse prático. Abandone shorts. Sim. Busque vídeos completos. Que vai te dar, você vai gastar um tempo, você vai realmente entender aquilo, digerir aquilo, e não vai ser um excesso de informações que no fundo não vai ficar nada na mente. É mais saudável, né? Já era mais saudável. Mas até nisso eu consegui fazer excesso, porque aí eu ia muito vídeo no dia. Sim. Então, por exemplo, eu acordava no sábado, você falou, eu não fazia oração. Eu digo assim, claro, acorda mesmo. Falei, nossa, mandei tirar ali, né? Fazer uma meditação. Meia horinha. Não fazia. Mas eu já abria lá um vídeo do Padre Paulo lá e ficava assistindo. Cara, quando eu vi era sábado, era 9 horas já. E eu olhava e falava, cara, eu perdi de manhã. Aí eu olhava, pô, eu tô assistindo um vídeo do Padre Paulo. Mas a sensação é que eu perdi de manhã.
Porque eu fiquei 2 horas na frente da tela, entende? Eu falei, caramba. Aí eu comecei a notar que, poxa vida, ok, se eu fizer assim, ó, tal dia, tal horário, eu vou assistir o curso. Beleza. Vou pegar um vídeo no YouTube para aprender sobre isso, beleza. Mas do jeito que eu estava fazendo, era sempre em busca de uma curiosidade, eu ficava com aquela sensação depois, tá, ok, foi legal, foi bom esse vídeo, isso ficou bom com a minha mente, mas como é que é a minha vida? Aí eu percebi aquilo que nós apanhamos muito lá também, né, Arthur? Cara, então, uns 3 dias o Padre Ângelo pegava o celular falando esse tá, eu falava, ele falava, cara, isso está arrebentando com a nossa vida espiritual. Isso que é uma maravilha, olha só, consigo fazer direção espiritual por aqui agora. Porém, quando uso para distrações, eu posso estar alimentando a vida espiritual. E é isso que eu estava fazendo. Então, tipo assim, eu não parava nem a hora de rezar, mas eu ficava 3 horas assistindo aula do Padre Paulo. Problema, a oração eu tenho que santificar. A aula do Padre Paulo vai me orientar para eu ir para a oração. Todos os cursos dele vai me lembrar disso, mas se eu não fizer a oração, não vai. Foi o que eu falei pra você, né? Que estava acontecendo comigo. Estudar demais e rezar de menos. Que é, nossa... Pô. É cabuloso o negócio. E as armadilhas são sutis ali. Sim. E o tempo é uma das coisas mais importantes que a gente deve. O padre, ele fala 4 horas por dia de oração. Ele mandou essa. Ele manda 4 horas por dia de oração. 1 hora de meditação, 1 hora na missa, no rosário e 1 de leitura. Uma coisa assim. Legal. É muito difícil colocar em prática isso. É difícil. Ixi. Acorda 4 horas da manhã. Acorda 4 horas da manhã. Rapaz, 4 horas da manhã tá sol já, né? Hoje, né? Você pega a mulher e acordar 4 horas da manhã. É tenso. Aí tudo isso se enquadra na conferência. Vamos lá, pessoal? Acho que por hoje deu, né? Por esse ano, Ah, é, né? Por esse ano. 3 horas. rezem por vocês e por nós, para que vocês realmente Amém. Eu achei que vocês não estavam com papai não, coisa assim.